Graça e paz, louvado seja Deus que nos permite mais um encontro através desse vídeo, edificarmos a nossa vida espiritual. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 31 ao verso 35. Vamos pedir a direção do Senhor. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti que nos conceda discernimento na palavra, que nos oriente, Pai. Que a Tua palavra venha nos fortalecer, venha nos disciplinar, para que sejamos o Teu bom perfume, para que através do Evangelho muitas almas sejam resgatadas para o Teu reino. Te agradecemos, Pai. Amém. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Ou seja, escandalizar seria irritar, aborrecer, se aborrecer com Cristo. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ou seja, ao ferir o pastor, todas as ovelhas, os discípulos, os seguidores de Cristo, eles se espalhariam. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço, ou seja, um escândalo, para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amados irmãos, eu acredito que se eu estivesse também naquele momento, e você estivesse naquele momento também, com Jesus e os discípulos, nós ficaríamos muito felizes, muito encorajados com as palavras de Pedro. Porque ele disse que iria até a morte com Cristo. E ele tinha certeza no seu coração, porque ele não iria confessar algo titubeando, mas ele confessou na certeza do seu coração, que iria até a morte. E aquelas palavras, se nós estivéssemos ali naquele momento, com certeza nós ficaríamos muito esperançosos, muito seguros com essa palavra de Pedro. Iríamos certamente até elogiar Pedro. Poxa vida, que palavras bonitas. Iria até a morte. Então, realmente, Pedro aparentava ser um homem fiel. Um homem realmente que abraçou a causa de Cristo. Mas nós vamos agora para o versículo 69, do mesmo capítulo 26, para conhecermos, sabermos o desfecho sobre aquilo que Pedro havia confessado. Depois que o Senhor Jesus, ele foi preso, ele foi levado, preso para Caifás. Então, o que aconteceu? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada,
a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu vou continuar aqui no capítulo 27, verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O mesmo Pedro, que outrora, alguns versículos atrás, alguns minutos atrás, havia dito que iria com Cristo até a morte, caso Jesus fosse preso, caso Jesus se escandalizasse. É o mesmo Pedro que posteriormente negou a Jesus 3 vezes, que praguejou, que jurou que não conhecia tal homem. O que nós podemos aprender com esses fatos bíblicos deixados para nós hoje? Nós só conhecemos a nossa fé, o tamanho da nossa fé, a solidez da nossa fé, quando nós estamos diante dos problemas. Quando nós estamos diante do Mar Vermelho. Quando nós estamos diante da cova dos leões, estamos prestes a ser atirados, ou então somos atirados na cova dos leões. Então nós vamos conhecer a natureza da nossa fé. Nós vamos conhecer qual o nível, o grau de crença que nós temos em Cristo. Porque fé é certeza, certeza em Cristo. Nós não podemos conhecer o tamanho da nossa fé, a solidez da nossa fé, sem passar pela prova. Isso é impossível, é impossível. Porque dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, dentro da igreja, enquanto se entoam os louvores, enquanto está sendo ministrada uma pregação, é muito fácil. Enquanto você tem saúde, enquanto você tem muitos amigos, enquanto você tem dinheiro na sua carteira, enquanto você está empregado, é muito fácil. É muito fácil. Isso aí qualquer um dá glória a Deus, aleluia. Mas e quando vem um problema financeiro? Vem um problema de saúde? E quando os amigos se afastam? E quando as pessoas começam a te injustiçar, te caluniando? É nessa hora que nós vamos conhecer a nossa fé, o nível da nossa fé, a confiança que nós temos em Cristo. É nessa hora. E Pedro, nesse momento, ele negou a Jesus. E não foi uma, não foi 2, mas foram 3 vezes. E além de negar, ele praguejou
praguejou para mostrar que realmente ele desconhecia aquele homem, a saber, Jesus Cristo. Até o presente momento, até um pouco antes, poucos minutos antes, ele havia dito palavras lindas, belas, palavras convincentes de apoio e de fidelidade a Jesus. Mas na hora da prática, na hora da verdade, na hora que você está no campo de batalha, na hora que as pessoas caluniam você, na hora que a saúde se ausenta do seu corpo, na hora que falta dinheiro para pagar as contas, aí nós vamos conhecer a nossa fidelidade. Aí nós vamos saber se o nosso coração realmente pertence a Deus, ou se nós temos sido enganados pelo nosso coração. É nessa hora. Mas há esperança, porque aqui no final do verso, aqui no final do capítulo 26, no verso 75, depois que o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Saindo dali, chorou amargamente. E por outro lado, Judas, tocado de remorso, ele foi se enforcar. Agora, qual a diferença entre Pedro e entre Judas? A Bíblia nos diz que Judas, ele sentiu remorso. O que é o remorso? Muitos crentes dentro da igreja, eles sentem um remorso. O que é o remorso? É quando eu cometo o pecado, eu confesso esse pecado, mas eu volto a praticá-lo. O mesmo pecado. Esse é o remorso. Assim se caracteriza o remorso. Me pesa na consciência, porém, eu volto a praticar o mesmo delito para contra Deus. Esse é o remorso. O arrependimento. Como se caracteriza o verdadeiro arrependimento? Eu nunca mais volto a praticar aquele delito, aquela transgressão para com aquele que eu tenho crido. Prova disso, Pedro, depois de tudo o que aconteceu, ele se arrependeu amargamente, como diz aqui a palavra, chorou amargamente. Como foi a morte de Pedro? Em Roma, Pedro, ele seria crucificado. Porém, ele disse, não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, como Jesus. Por isso, ele pediu que o crucificasse de cabeça para baixo. Então, houve o verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque depois ele negou a si mesmo para seguir a Cristo. De fato e de verdade, na prática. Então, assim se caracterizou o verdadeiro arrependimento de Pedro. Ele passou a usar a sua vida para externar aquele em quem ele cria. Ele desapareceu para que Cristo viesse a aparecer. Judas, por sua vez, ele sentiu apenas um remorso e foi se enforcar. Quem somos nós hoje na igreja? Pedro ou Judas? Quando nós pecamos, nós de fato e de verdade nos arrependemos? Ou voltamos a praticar o mesmo pecado, a mesma transgressão? Então fica essa pergunta.
para que nós venhamos a refletir sobre essa questão. Eu gostaria de orar por você que nos acompanha nesse momento. Se você puder, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, onde você está, seja no presídio, no hospital, em casa ou no seu intervalo de trabalho. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra seja uma semente poderosa a germinar na alma, no coração desse homem, dessa mulher, desse jovem que nos acompanha, para que o Senhor possa fazer grandes proezas, para que o Senhor possa nos dar a direção todos os dias da nossa vida, para que nós possamos ter forças para aborrecer o mal, para nos desviar de todo o pecado e glorificarmos, Pai, o Teu nome através de nossas vidas, do nosso falar, do nosso pensar, em tudo, Pai. Venhamos a engrandecer o Teu santo e eterno nome. Pai Santo, nós oramos pelo nosso prefeito, nós oramos pelo nosso governador, pelo nosso presidente, para que o Senhor dê norteio a eles, dê a direção, dê sabedoria e discernimento, para que venham conduzir esta nação, este povo, de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus propósitos, Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos esse homem, esta mulher, este jovem que nos acompanha em oração, dá forças a eles, Pai. Dá discernimento, dá sabedoria, para que estejam firmes, preparados, apercebidos para a volta de Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, pela Tua presença, pela Tua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amado irmão, amada irmã, que a graça e a paz seja abundante na tua vida e sobre a tua família. Que Deus abençoe.